E agora é hora de estreia aqui. Nós vamos começar um novo quadro, Rosana. E qual é o nome desse nosso quadro? Nó na língua portuguesa. É o Nó na língua portuguesa. É o seguinte, você, meu caro ouvinte, sempre a gente se depara com algumas dúvidas, né, na nossa língua portuguesa, alguns tropeços, não é? Porque a língua portuguesa é muito complexa, não é, Rosana? Eu acho muito complexa mesmo. Tem muitos nós, né, muitas dificuldades às vezes, então esse será um momento para a gente esclarecer algumas dúvidas aqui sobre a língua portuguesa. É um serviço isso, eu diria. Com não é? certeza, é um muito serviço. legal isso. E nós temos uma pessoa muito querida aqui que vai ser a nossa professora, ela que vai esclarecer as nossas dúvidas, que é a professora Helena. Bom dia, professora! Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Tudo bem, graças a Deus também. Então, professora, antes de colocar a nossa dúvida do dia, eu queria saber por que a língua portuguesa é tão difícil? Ou somos nós que talvez, por falta de prática, talvez, a gente acha difícil. Mas ela é realmente uma língua difícil? Ela é um pouco difícil, mas acontece que nós não procuramos saber os detalhes da gramática para poder falarmos corretamente. Entendi. Mas se em relação... a gente estudasse bem, se a escola ensinasse bem a gramática, a gente não teria tanto problema. É verdade. Mas se comparar a outras línguas, o português é um pouco mais difícil do que, de repente, o inglês, outras línguas ou não? Não, eu acredito que não. Porque a língua portuguesa é de origem latina. Então, várias línguas são de origem latina e eu não acredito que seja mais difícil, não. Certo. Não é, não. Muito bem. Então, para começar hoje, a nossa dúvida é sobre aquelas palavras que terminam com U e com L. E quando a gente vai falar o plural, a gente sempre se perde um pouco, né? Por exemplo, a gente se literalmente tropeça, principalmente, vamos supor, um exemplo aqui, a palavra degrau. As pessoas às vezes falam degraus e tem outras que falam degrais. Degrais, né? Então, qual seria o certo, degraus ou degrais? Toda palavra terminada em U, você tem que acrescentar um S. Degrau, degraus. Muito. Pau, paus. Bambu, bambus. Só isso, põe um S. Não Certo. existe degrais, não existe bambis, bambóis, essas Por coisas. exemplo, Chapéus. Chapéu, né? Chapéus. Não é chapéus, não. Não tem nada disso. É só pôr o S depois do U. Então, toda palavra terminada em U, nós acrescentamos o S. O S. Por exemplo, tem réu, réus. Réus. Isso. Chapéu, chapéus. Troféu, troféus. Isso. Muito não bem. é troféus, não. As pessoas Eles sempre... ganharam os troféus. Não, eles ganharam troféus. E outra dúvida, então, palavras terminadas em L. Por exemplo, L. funil, fuzil. Como é o plural dessas palavras? Então vamos lá. Agora, o L tem diferenças. O L tem especificações, né? Então, as palavras terminadas em AU, EL, OL e U não tem o I. Você viu que eu não falei IU aí no meio, né? Certo. Então, é o A, o E, o O e o U. Você troca o L por IS. O L Canal, canais. Coronel, coronéis. E assim vai. Vai papel, papéis, cardeal, cardeais, coquetel, coquetéis. Certo. Então são para palavras terminadas em AU, EL, OL e U. Põe o IS no final. Põe o is. Tira Então, o L e põe o IS. Então lembrando que é sempre esse AU, EL, OL, U é com final L, tá bom? Tudo L, final L. Porque vai ter eu pus exemplo aqui de duas exceções que eu peguei assim de momento. Certo. A palavra mal com L, a droga é o mal, né? Não é o menino bom, menino mal, é mal com L. Certo. O plural é males. Males, muito bem lembrado. E quando é cônsul, que é o diplomata, o cônsul, certo. É cônsules. Cônsules. Isso. Muito bem. Porque o mal que eu dei de exemplo terminado em U é mal de antônimo de bom.
Certo. Né? Agora, esse mal aqui não, é já o substantivo, é a doença. A droga é um mal, né? Certo. É outra coisa. Mal com L é a doença? Que seria a doença, né? A droga é um mal, não é? Então, aí seria com L. Isso. As drogas são males. Então ela fugiria. Prejudicam a humanidade. Então ela foge àquela regra do. Por isso que eu falei que exceção. É uma você exceção. aumenta um ES. Muito bem. Rosana, Aí que eu Era falo essa a minha dúvida. Era essa a sua dúvida? Aí que a gente fala que a língua portuguesa é difícil. É verdade. Por isso que a gente Portanto, é sempre bom a gente sempre estar lendo, né? É sempre bom o hábito da leitura, até pra gente poder acostumar com as palavras, né? Porque não é só decorar regras, né? Mas tem que ter o hábito, né? Não, tem que ter o hábito. A leitura é essencial não só para a língua portuguesa, né? Por ser humano. Você Com precisa certeza. ler muito para poder falar corretamente. Tem palavras que o L é substituído por um S, que são as palavras oxítonas. Aí deve se lembrar, né? Quando a sílaba tônica cai na última sílaba. Certo, que é a sílaba mais forte, né? A sílaba mais forte é a última da palavra. Então tem um exemplo de cantil, o plural é cantis. 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 A gente troca o L pelo S, então. Isso. Em barril é barris. Barris. Então, Funil é funis. funis. Porque elas caem no exemplo anterior das outras sílabas, né? Que põe o is no final. São algumas palavras terminadas em il. Agora, quando a palavra terminada em il for paroxítona, aí o plural dela é eis. Tira-se o il e compõe-se eis. Como réptil, répteis. Répteis, né? Às vezes falam répteis. Mas não sei, não. Para mim, eu já vi em alguns lugares com répteis, mas 99% dos autores, dos linguistas brasileiros, da língua portuguesa, eles falam répteis. Répteis, né? Fóssil, fósseis. Fósseis. Você vê, são palavras paroxítonas e são acentuadas também, né? Lembrando que paroxítona é que tem a penúltima sílaba mais forte. Isso, a penúltima sílaba mais forte, e não são todas acentuadas. Certo. Algumas são e outras não. Perfeito. E projétil, que é a bala, né? O projétil é projéteis. 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 Muito bem. Não é aquela a elaboração, eu vou fazer um projeto de uma casa. Aí é projetos, é outra coisa. Esse projétil é a bala de revólver, né? Bala de munição. Sim, perfeito. HPFM